Talvez você tenha clicado neste vídeo pensando que seria apenas mais uma mensagem sobre dinheiro. Mas deixe-me dizer algo muito importante logo no início. Nada acontece por acaso. Nem mesmo o fato de você estar ouvindo estas palavras agora. Existe uma lei espiritual silenciosa operando por trás de tudo o que acontece na sua vida. Uma lei que governa pensamentos, palavras, emoções e até mesmo aquilo que chamamos de realidade. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando mudar a situação financeira, apenas lutando contra o mundo exterior. Trabalham mais, se preocupam mais, se esforçam mais, e mesmo assim, o fluxo do dinheiro continua bloqueado. Mas existe um segredo que os grandes mestres espirituais sempre ensinaram. O dinheiro não começa no banco. O dinheiro começa na consciência. Antes de qualquer riqueza aparecer no mundo físico, ela primeiro nasce na mente. E quando a mente se alinha com a fonte da abundância, algo extraordinário começa a acontecer. Caminhos que antes pareciam impossíveis começam a surgir. Oportunidades inesperadas aparecem. Ideias novas chegam até você. E aquilo que parecia distante começa lentamente a se aproximar da sua realidade. Agora pense por um instante. Quantas vezes você pediu por uma mudança financeira? Quantas vezes você desejou viver com mais tranquilidade, mais liberdade, mais prosperidade? Talvez hoje seja o dia em que algo começa a mudar, porque hoje você vai ouvir uma oração poderosa. Uma oração baseada nos princípios espirituais ensinados por grandes estudiosos da mente e da prosperidade. Uma oração que não nasce da escassez, mas do reconhecimento da abundância. E existe algo curioso sobre momentos como este. Muitas vezes, antes de uma mudança importante acontecer na vida de alguém, o universo envia sinais, mensagens, sincronicidades, palavras que chegam exatamente no momento certo. E talvez, apenas talvez, este vídeo seja um desses sinais para você. Então, antes de continuarmos, eu quero que você faça algo simples, mas muito poderoso. Escreva agora nos comentários: eu recebo a prosperidade divina em minha vida. Escreva exatamente assim, porque quando você escreve, você declara. Quando você declara, você envia uma mensagem clara para sua mente. E quando sua mente aceita essa verdade, as leis invisíveis começam a trabalhar ao seu favor. Então escreva agora: eu recebo a prosperidade divina em minha vida. E enquanto você escreve, prepare sua mente, porque nos próximos minutos, você pode descobrir uma forma completamente nova de se alinhar com a abundância. E às vezes, tudo o que uma vida precisa para mudar é de um único momento de consciência. Se você ainda está aqui ouvindo estas palavras, existe algo importante que precisa entender. No universo, nada acontece de forma aleatória. Cada encontro, cada mensagem, cada ideia que chega até você carrega um propósito. Muitas vezes, a vida encontra formas silenciosas de guiar você exatamente para aquilo que sua alma precisa ouvir. Talvez você tenha pedido uma mudança. Talvez tenha feito uma oração em silêncio. Talvez, em algum momento recente, você simplesmente olhou para sua vida financeira e pensou: algo precisa mudar. E então, de alguma forma, este vídeo apareceu diante de você. Isso não é apenas tecnologia. Existe algo mais profundo acontecendo. Existe uma lei espiritual antiga ensinada por sábios ao longo da história. Uma lei que diz que a consciência humana funciona como um ímã invisível. Aquilo que você acredita, aquilo que você sente, aquilo que você declara internamente, começa a organizar circunstâncias ao seu redor. E aos poucos, a realidade começa a refletir aquilo que existe dentro da mente. Muitas pessoas passam anos tentando mudar apenas o lado externo da vida. Mudam de trabalho, mudam de estratégia, mudam de planos, mas continuam carregando dentro da mente a mesma sensação de escassez. E quando a consciência continua programada para a falta,
A realidade acaba repetindo os mesmos padrões. Mas quando algo muda dentro da mente, tudo começa a se reorganizar. Novas ideias surgem, novas oportunidades aparecem. Pessoas certas começam a cruzar o seu caminho. É como se o universo começasse lentamente a cooperar com você. E é exatamente isso que vamos fazer aqui hoje. Hoje não é sobre pedir dinheiro como alguém que está separado da abundância. Não é sobre implorar por oportunidades. Hoje é sobre algo muito mais poderoso. Hoje é sobre reconhecer. Reconhecer que existe uma fonte infinita de provisão, uma inteligência universal que sustenta toda a vida, uma abundância que nunca se esgota. E quando você se alinha com essa fonte, você deixa de lutar contra a vida e começa a fluir com ela. Essa mudança parece simples, mas ela transforma completamente a maneira como a prosperidade entra na sua vida. Porque a partir desse momento, você não está mais tentando forçar resultados. Você está permitindo que aquilo que já existe no plano espiritual encontre caminho até você. Talvez seja exatamente por isso que você está ouvindo esta mensagem agora. Talvez este seja o momento em que algo dentro de você começa a despertar. Um novo entendimento, uma nova relação com a prosperidade. E nos próximos minutos, vamos explorar juntos um princípio espiritual poderoso. Um princípio que pode abrir portas que pareciam fechadas. Mas primeiro, você precisa compreender uma lei fundamental, uma lei invisível que governa absolutamente tudo. A lei da mente. Existe uma lei silenciosa governando tudo o que acontece na sua vida. Uma lei invisível, mas extremamente poderosa. A lei da mente. Tudo começa na mente. Antes de qualquer situação aparecer na realidade, ela primeiro nasce no campo da consciência. Isso significa que aquilo que você vê no mundo exterior é muitas vezes um reflexo daquilo que existe dentro de você. A mente funciona como um solo fértil. O pensamento é a semente. A palavra é o comando. A emoção é a energia que faz essa semente crescer. E a fé é a luz que permite que tudo floresça. Agora imagine por um instante um jardim. Se você planta sementes de medo, o que cresce? Preocupação, bloqueios, escassez. Mas se você planta sementes de confiança, de abundância, de possibilidade, o que começa a crescer? Oportunidades, soluções, caminhos inesperados. A maioria das pessoas nunca foi ensinada a cuidar do jardim da própria mente. Elas passam o dia inteiro alimentando pensamentos de preocupação. Pensam que o dinheiro está difícil. Pensam que tudo está travado. Pensam que as oportunidades são poucas. E sem perceber, essas ideias vão criando raízes profundas na consciência. Com o tempo, essas raízes começam a aparecer no mundo exterior. Mas existe algo extraordinário sobre essa lei. Assim como um jardim pode ser transformado, a mente também pode, a qualquer momento, com uma nova decisão, com uma nova palavra, com uma nova visão sobre a vida. E é exatamente por isso que a oração tem tanto poder. Porque a oração verdadeira não é apenas um pedido. A oração é um alinhamento da mente com a verdade espiritual. Quando você ora reconhecendo a abundância, sua mente começa a aceitar essa realidade. Quando a mente aceita, a energia muda. Quando a energia muda, as circunstâncias começam a responder. Talvez você já tenha percebido algo curioso na vida. Existem pessoas que parecem atrair oportunidades com facilidade. Ideias aparecem, parcerias surgem, caminhos se abrem. Não é apenas sorte. Muitas vezes, é consciência. Essas pessoas, mesmo sem perceber, aprenderam a manter dentro da mente uma expectativa de expansão. E aquilo que você espera da vida, muitas vezes começa a se aproximar de você. Agora eu quero convidar você a fazer algo simples comigo. Respire profundamente, devagar. Mais uma vez. Respire e imagine por alguns segundos que dentro de você existe uma fonte infinita de abundância, uma fonte silenciosa,
inesgotável, uma fonte que não depende de circunstâncias externas. Sinta isso por um momento, porque existe uma verdade espiritual muito importante que poucas pessoas compreendem. Você não precisa criar a abundância já existe. O que você precisa é permitir que ela flua. E permitir começa aqui, na mente, na consciência, naquilo que você escolhe acreditar a partir de agora. Porque quando a mente muda, a realidade inevitavelmente começa a seguir essa mudança. E isso nos leva a algo muito importante que precisamos entender sobre o dinheiro. Algo que pode transformar completamente a forma como ele entra na sua vida. Agora precisamos falar sobre algo que influencia profundamente a vida financeira de quase todas as pessoas: a forma como elas enxergam o dinheiro. Durante muito tempo, o dinheiro foi cercado por ideias negativas. Muitas pessoas cresceram ouvindo frases como: dinheiro é difícil de ganhar. Dinheiro não nasce em árvore. Quem tem muito dinheiro sempre enganou alguém. Ou até mesmo, espiritualidade e dinheiro não combinam. Essas frases parecem inofensivas, mas quando são repetidas ao longo da vida, elas começam a se transformar em crenças profundas. Crenças que passam a operar silenciosamente dentro da mente. E aqui está algo muito importante. A mente sempre tenta tornar verdade aquilo que ela acredita. Se alguém acredita que o dinheiro é difícil, a mente começa a procurar provas disso na realidade. Se alguém acredita que prosperidade é para poucos, a própria consciência cria barreiras invisíveis. E então a pessoa trabalha muito, se esforça, mas parece sempre existir algum bloqueio, alguma dificuldade inesperada, alguma porta que não se abre. Mas existe uma verdade espiritual que muda completamente essa visão. O dinheiro, em sua essência, não é bom nem mal. O dinheiro é simplesmente energia em movimento. Ele é um instrumento, um meio de troca, uma forma que a abundância encontrou de circular no mundo físico. Quando o dinheiro chega às mãos certas, ele cria impacto positivo, ele ajuda famílias, ele gera oportunidades, ele constrói projetos, ele transforma vidas. Pense por um momento. Quantas coisas boas podem acontecer quando recursos chegam às mãos de alguém com boas intenções? Alguém pode cuidar melhor da própria família, pode ajudar pessoas, pode realizar sonhos, pode criar algo que beneficie o mundo. O problema nunca foi o dinheiro. O verdadeiro ponto de transformação sempre foi a consciência que se relaciona com ele. Quando alguém vê o dinheiro como algo escasso, a mente se fecha. Quando alguém vê o dinheiro como algo difícil, a energia se contrai. Mas quando a pessoa começa a enxergar o dinheiro como parte do fluxo natural da abundância, algo começa a se expandir internamente. Porque a prosperidade não nasce da tensão, ela nasce da permissão, da abertura, da confiança. E existe uma mudança simples, mas profundamente poderosa, que pode acontecer dentro de você agora. Em vez de pedir dinheiro como alguém que está separado da abundância, você começa a reconhecer a provisão divina que já existe. Porque a fonte da vida não é limitada. A fonte não conhece escassez. A fonte não calcula falta. A natureza inteira nos mostra isso. Olhe para as árvores, para os rios, para o céu, para o oceano. A vida sempre se expressa em abundância. E quando você começa a entender que essa mesma inteligência opera através de você, sua relação com o dinheiro muda completamente. Você deixa de ver a prosperidade como algo distante e começa a reconhecer que ela pode fluir naturalmente na sua vida. Mas para que isso aconteça de forma verdadeira, existe algo ainda mais profundo que precisa ser lembrado. Algo sobre quem você realmente é. E quando essa lembrança desperta, toda a sua identidade começa a mudar. Existe algo muito importante que talvez ninguém tenha dito claramente para você. Você não é apenas alguém tentando sobreviver neste mundo. Você não está aqui apenas para lutar todos os dias, tentando pagar contas e correr atrás de oportunidades. Existe algo muito mais profundo sobre quem você realmente é.
Dentro de cada ser humano existe uma centelha da inteligência universal, uma presença silenciosa, uma consciência que está conectada à fonte de toda a criação. Isso significa que você não está separado da abundância, você faz parte dela. Mas ao longo da vida, muitas pessoas acabam esquecendo disso. A sociedade ensina competição, ensina escassez, ensina que apenas alguns poucos conseguem prosperar. E quando essas ideias são repetidas muitas vezes, elas começam a moldar a identidade da pessoa. Ela passa a se ver como alguém limitado, alguém que precisa lutar muito para ter pouco, alguém que precisa provar valor para merecer prosperidade. Mas existe uma verdade espiritual que muda tudo. A prosperidade não é um prêmio, ela é uma expressão natural da vida. Assim como a natureza floresce, assim como os rios fluem, assim como o sol nasce todos os dias, a abundância também faz parte da ordem natural do universo. E quando você começa a perceber isso, algo dentro de você desperta. Porque a pergunta deixa de ser: será que eu vou conseguir prosperar? E passa a ser: será que eu estou permitindo que a prosperidade se expresse através de mim? Percebe a diferença? Não se trata mais de lutar para conquistar algo externo. Se trata de lembrar quem você é. Você é um canal da inteligência criadora. Você é um ponto de expressão da abundância universal. E quando essa identidade muda, tudo começa a mudar. Porque a vida sempre responde àquilo que você acredita ser. Se alguém se vê como alguém destinado à escassez, a realidade acaba refletindo essa identidade. Mas quando uma pessoa começa a se reconhecer como um canal da prosperidade, sua postura muda, sua energia muda, suas decisões mudam, e aos poucos, as circunstâncias também começam a mudar. O mais interessante é que essa transformação nem sempre começa com algo externo. Muitas vezes, ela começa com um simples momento de consciência, um momento em que a pessoa percebe: talvez eu tenha acreditado por muito tempo em uma versão limitada de mim mesmo. E quando essa percepção acontece, um novo capítulo pode começar. Talvez este seja exatamente o momento em que algo dentro de você começa a despertar. Talvez este seja o momento em que você decide abandonar antigas crenças de escassez e começar a viver a partir de uma nova verdade. A verdade de que a abundância faz parte da sua natureza espiritual. Mas existe algo curioso sobre momentos de transformação como este. Antes de uma nova realidade se manifestar completamente, muitas vezes aparecem sinais, pequenas sincronicidades, pequenas confirmações, como se o universo estivesse dizendo: sim, você está no caminho. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Existe um momento específico em que algo começa a mudar na vida de uma pessoa. Não é sempre um momento barulhento. Às vezes, é silencioso, é interno, é quase imperceptível. Mas é nesse momento que uma nova realidade começa a nascer. Esse momento acontece quando a consciência desperta, quando a pessoa percebe que pode escolher um novo caminho interior. E, curiosamente, antes de grandes mudanças acontecerem na vida de alguém, muitas vezes surgem sinais, pequenas sincronicidades, palavras que parecem chegar na hora certa, mensagens que aparecem exatamente quando a pessoa estava procurando uma resposta. Talvez você já tenha vivido algo assim. Talvez tenha pensado em algo e de repente encontrou um livro que falava exatamente sobre aquilo. Ou ouviu alguém dizer algo que parecia ser a resposta que você precisava. Ou até mesmo clicou em um vídeo como este sem saber exatamente por quê. Mas algo dentro de você disse: assista. Esses momentos muitas vezes são chamados de coincidência. Mas para muitas tradições espirituais, eles são sincronicidades, sinais de alinhamento, momentos em que a consciência começa a se conectar com algo maior. E quando isso acontece, um portal invisível se abre, um portal de novas possibilidades. Não é que o universo de repente comece a criar algo do nada, é que você começa a se alinhar com aquilo que já estava disponível, como uma estação de rádio que sempre esteve transmitindo, mas agora você finalmente ajustou a frequência correta.
E quando essa sintonia acontece, novas ideias começam a surgir, novas percepções aparecem. Você começa a enxergar oportunidades que antes não via. Portas que antes pareciam invisíveis começam a se tornar claras. Mas existe um detalhe importante. Para que essa mudança realmente aconteça, é necessário um ato de decisão. Um momento em que você diz internamente: a partir de agora, eu escolho me alinhar com a prosperidade. Essa decisão pode parecer simples, mas ela muda profundamente a direção da sua consciência. Porque quando você decide confiar na abundância, você deixa de alimentar o medo. Quando você decide confiar no fluxo da vida, você deixa de lutar contra ele. E quando essa mudança acontece, algo começa a se reorganizar no campo invisível da realidade. Talvez você não veja imediatamente. Talvez não perceba com os olhos físicos ainda. Mas algo começa a se mover, como sementes que começam a germinar debaixo da terra antes de aparecer na superfície. E agora, estamos chegando a um momento muito importante deste vídeo. Um momento em que você vai participar ativamente desse processo. Nos próximos minutos, vamos fazer juntos um exercício simples, mas profundamente poderoso. Um exercício de imaginação consciente. Uma visualização que pode ajudar sua mente a se alinhar ainda mais com o fluxo da prosperidade. Porque quando a mente vê, o coração sente. E quando o coração sente, a realidade começa a responder. Agora eu quero convidar você a participar de algo muito simples, mas extremamente poderoso. Um exercício de visualização consciente. Se for possível para você neste momento, descruze as mãos, relaxe os ombros, respire profundamente, devagar. Mais uma vez, respire. E permita que sua mente fique tranquila por alguns instantes. Se você puder, feche os olhos por alguns segundos. Se não puder fechar os olhos agora, apenas imagine, porque a mente possui uma capacidade extraordinária. Aquilo que você imagina com emoção começa a criar novas possibilidades dentro da sua consciência. Então imagine o seguinte cenário. Imagine que sua vida financeira começou a se transformar. Talvez não de forma repentina, mas de forma constante, natural, fluida. Imagine que novas oportunidades começam a aparecer. Ideias surgem na sua mente. Soluções que antes você não via agora parecem claras. Imagine que portas começam a se abrir. Conversas inesperadas acontecem. Pessoas certas aparecem no momento certo. Agora imagine algo ainda mais específico. Visualize sua conta bancária crescendo gradualmente. Veja números aumentando. Veja a estabilidade financeira se tornando parte da sua realidade. Sinta a tranquilidade que isso traz, a sensação de segurança, a sensação de liberdade. Agora imagine você cuidando melhor da sua vida, ajudando sua família, realizando sonhos que antes pareciam distantes. Talvez uma viagem, talvez uma casa, talvez simplesmente a paz de saber que tudo está fluindo. Veja você vivendo com mais leveza, sem a pressão constante da escassez, sem aquela preocupação silenciosa sobre o futuro. Sinta essa paz, sinta essa confiança. Permita que essa sensação preencha seu coração por alguns instantes, porque existe algo muito importante sobre esse exercício. A mente humana não distingue completamente aquilo que é profundamente imaginado, daquilo que já está acontecendo. E quando você sente a experiência da prosperidade dentro de si, sua mente começa a aceitar essa realidade como possível. E quando a mente aceita, novos caminhos começam a surgir. Agora, lentamente, respire novamente. E se você fechou os olhos, pode abri-los. Guarde essa sensação dentro de você, porque nos próximos minutos, vamos dar um passo ainda mais profundo. Vamos transformar essa visão em palavras de poder, em um decreto espiritual. Uma oração consciente que alinha sua mente com a abundância. E quando palavra, emoção e consciência se unem, algo muito poderoso começa a acontecer. Agora chegamos ao momento mais importante deste vídeo, o momento da oração consciente. Mas antes de começarmos, lembre-se de algo fundamental.
A verdadeira oração não é um pedido feito a partir do medo. Ela é um reconhecimento, um alinhamento com a verdade espiritual. Quando você ora reconhecendo a abundância, sua mente começa a se ajustar a essa realidade. E quando a mente se ajusta, o fluxo da vida começa a responder. Então, se puder, respire profundamente mais uma vez. Sinta seu corpo relaxar. Sinta sua mente se acalmar. E agora repita comigo, em voz baixa, ou apenas mentalmente, sentindo cada palavra. Respire e permita que essas palavras entrem na sua consciência. Fonte divina de toda a abundância. Eu reconheço agora que a prosperidade faz parte da minha verdadeira natureza. A inteligência infinita que sustenta o universo também opera através de mim. Eu sou um canal aberto para a provisão divina. Tudo aquilo que preciso chega até mim no momento perfeito. O dinheiro flui para minha vida de maneiras esperadas e inesperadas. Novas oportunidades surgem diante de mim. Ideias prósperas chegam à minha mente. Caminhos que antes pareciam fechados começam a se abrir naturalmente. Eu libero agora toda a crença de escassez. Eu libero todo o medo relacionado ao dinheiro. Eu escolho confiar no fluxo da abundância. Eu aceito a prosperidade com alegria. Eu recebo recursos para realizar meus sonhos. Eu recebo estabilidade. Eu recebo expansão. Eu recebo prosperidade. Minha mente está aberta. Meu coração está confiante. E minha vida se torna um canal de abundância. A provisão divina se manifesta em cada área da minha vida. E eu agradeço, porque, no plano invisível, isso já está acontecendo. Assim é. E assim se manifesta. Respire profundamente mais uma vez. Sinta essas palavras dentro de você. Porque quando a oração nasce da consciência, ela se transforma em decreto. E quando o decreto é feito com fé, as leis invisíveis começam a agir. Se você chegou até este momento do vídeo, algo importante já aconteceu dentro de você. Talvez não seja algo que você consiga explicar facilmente. Talvez ainda não seja algo visível no mundo exterior. Mas, no nível da consciência, uma mudança já começou. Porque toda transformação verdadeira começa dentro. Antes de qualquer realidade mudar fora, algo se reorganiza primeiro na mente, na energia, na forma como você passa a enxergar a vida. A partir do momento em que você reconhece a abundância, a sua relação com o dinheiro começa a se transformar. Você deixa de agir a partir do medo e começa a agir a partir da confiança. Você deixa de focar apenas na escassez e começa a perceber possibilidades. E quando essa mudança acontece, as leis invisíveis começam a trabalhar silenciosamente ao seu favor. Circunstâncias começam a se reorganizar, ideias novas surgem, conversas inesperadas acontecem, oportunidades aparecem de maneiras que muitas vezes você nem imaginava. E muitas vezes, os primeiros sinais são pequenos, uma nova ideia, um encontro inesperado, uma porta que começa a se abrir. Mas esses pequenos sinais são como sementes, sementes que indicam que algo maior está em movimento. Por isso é importante lembrar sempre, a abundância não nasce da pressão. Ela nasce do alinhamento. Ela nasce da consciência de que existe uma fonte infinita sustentando a vida. E quando você se alinha com essa fonte, a prosperidade encontra caminho, mesmo quando você ainda não consegue ver completamente como. Confie no processo. Continue alimentando pensamentos de expansão. Continue declarando prosperidade. Continue acreditando que algo maior está se organizando a seu favor. Porque muitas vezes, o milagre começa no momento em que a pessoa decide acreditar novamente. E talvez, exatamente agora, esse seja o início de um novo capítulo na sua vida financeira. Agora eu quero convidar você a fazer algo muito simples, mas extremamente poderoso. Volte até os comentários deste vídeo e escreva novamente: eu recebo a prosperidade divina agora. Escreva isso como um decreto, não apenas como palavras, mas como uma decisão interior. Porque quando você escreve, você afirma.
Quando você afirma, sua mente registra. E quando a mente registra uma nova verdade, sua realidade começa a se alinhar com ela. Muitas pessoas que fazem esse pequeno ato de declaração começam a perceber algo interessante nos dias seguintes. Pequenos sinais, novas ideias, novas oportunidades surgindo de maneiras inesperadas. Por isso escreva agora: eu recebo a prosperidade divina agora. E se esta mensagem falou com você, se algo dentro de você sentiu paz, esperança ou inspiração, inscreva-se no canal. Aqui você vai encontrar mensagens que ajudam a alinhar a mente com as leis espirituais que governam a prosperidade, a consciência e a realidade. E existe algo muito importante que eu recomendo que você faça agora. Não saia deste estado de consciência. Na tela, neste momento, está aparecendo o próximo vídeo. Ele foi escolhido exatamente para continuar essa ativação espiritual que você começou aqui. Assista esse próximo vídeo. Porque muitas vezes, quando a mente abre uma nova porta de consciência, o próximo passo aparece logo em seguida. E lembre-se sempre de algo fundamental. Quando a consciência muda, a realidade inevitavelmente começa a mudar também.